Vamos orar? Deus, dá-nos a tua direção, dá-nos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, e nós continuaremos a te dar a honra e a glória que lhes são devidas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós podemos estar aqui encerrando esse congresso, que foi uma bênção na minha vida também. Confesso até que eu fiquei até um pouco relaxado demais nesse congresso. Comi feito gente grande. Quem foi no congresso sabe que a alimentação lá foi complexa, foi difícil, né? Porque era 0,800 na bancada e tinha muita coisa para comer. Caramba, eu devo ter engordado uns 2 quilos naquele lugar, né? Foi muito legal. Quem não foi, perdeu. Mas aí, o ano que vem está chegando, né, pastor? O ano que vem, provavelmente, o pastor quer levar aí uns 100 casais da igreja, quem sabe. Tá bom nesse tamanho? Tá bom. Muito bem. Falar de casamento é falar para toda a igreja, não é falar só para casal, não. Porque o casamento é uma instituição divina que foi dada por Deus, obviamente, não é uma invenção humana, na sua essência, é claro, não na sua forma. E por ser uma instituição divina, e a mais antiga de todas as instituições divinas, e nós falamos isso de manhã, ela ocupa um lugar de destaque na vida de todas as pessoas. Talvez não todas, mas a maioria absoluta das pessoas que aqui estão, se não vivem a experiência do casamento, gostariam de vivê-la um dia e viverão com toda certeza. Alguns, obviamente, vão fazer a opção de ficarem solteiros. Eu conheço algumas pessoas que não casam porque não querem casar. É uma opção de cada um. Outros, mais do que uma opção, é uma situação, né? Parece que a coisa está meio engasgada e não passa pelo gargalo. Mas numa hora dessa, quem sabe isso muda de figura. Mas o certo é que falar de casamento é falar para toda a igreja. E eu gostaria de falar de casamento um pouquinho nessa noite, usando um versículo da palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo de número 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vou ler de novo. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse versículo, ele nos dá uma ideia da essência do casamento. Para entendermos a essência do casamento, é muito importante fazermos uma reflexão em cima desse versículo tão simples, tão pequeno, tão comum, né? A princípio parece que não existem muitos segredos teológicos, muitos segredos doutrinários, muitos segredos até filosóficos de pensamento nesse texto. Mas nós precisamos entender que esse versículo ele nos mostra algumas questões que precisamos compreender com clareza quando pensamos no casamento. E eu gostaria de falar então sobre essas questões. E nós vamos então falar sobre 3 questões básicas que estão inseridas no texto, as quais precisamos entender com bastante clareza para o enriquecimento do nosso relacionamento conjugal. Então isso serve para você que já casou, para você que vai casar, para você que quer casar e para todas as pessoas entenderem o segredo, os segredos de um casamento feliz, o segredo de um bom casamento, como tem sido destacado durante os dias deste congresso que nós vivemos, desse encontro, desse retiro que nós tivemos com alguns casais dessa igreja. A primeira questão que nós temos que observar aí
é o deixar. Por isso, deixa o homem, o seu pai e sua mãe. Esse é um limite estabelecido e precisa ser bem entendido para que nós tenhamos clareza no que Deus deseja para a nossa vida quando estabelece o casamento. Embora o texto diz aí, deixará o homem o seu pai e sua mãe, todos nós sabemos, é óbvio que ele se aplica às mulheres também, né? Então é uma forma genérica de falar, o homem e a mulher, todos nós deixamos. É o rompimento com a antiga família. Isso é muito importante. Muitos casamentos, eles não são bem-sucedidos, porque não existe esse rompimento com a antiga estrutura de família. Isso traz transtornos, isso traz dificuldades para o novo casal, para a nova família que se inicia a partir do casamento, porque o propósito de Deus, quando estabeleceu o casamento, é que o casamento se transformasse numa célula máter, se transformasse numa unidade dentro de uma sociedade da qual nós fazemos parte. E todos nós somos oriundos de alguma família. Algumas famílias bem estruturadas, outras nem tão bem estruturadas assim, mas todos nós somos oriundos de uma família. E quando então nós decidimos nos casar, quando decidimos nos unir a uma pessoa para estabelecer então o início de uma nova família, o rompimento com a família anterior, ele se faz necessário para que sejamos bem-sucedidos. Nós não estamos falando em rompimento de amizade, não estamos falando no rompimento da relação afetiva, e essa vai durar para sempre, né? Qual é o filho que não ama sua mãe? Qual é o filho que não ama seu pai? Eu não vejo a hora de chegar a última semana de novembro, que quero me encontrar com a minha mãe, dar um abraço bem gostoso na velhinha que está lá em São Paulo, né? E é óbvio que esses laços nós não vamos romper, mas existem algumas questões que precisam ser rompidas. O início de um novo casamento, ele se estabelece a partir do rompimento com a antiga família e a criação de uma nova família, que terá os seus filhos também, desde que os pais estejam dispostos a um dia também abrir mão dos seus filhos para que eles estabeleçam novas famílias. Uma família autônoma. Quando decidimos nos casar, nós optamos pela autonomia da nossa família. É óbvio que traremos conosco alguns conceitos das duas antigas famílias que ficam para trás, traremos os valores, os bons valores, traremos os bons princípios que nos foram ministrados durante toda a nossa vida, mas nós devemos estabelecer uma nova família, um novo núcleo familiar, com a nossa própria autonomia. E nós vamos então assumir a nossa própria responsabilidade. Os cônjuges, eles precisam assumir a sua responsabilidade. Não funciona esse negócio de, eu vou casar, mas ainda vou ficar ligado financeiramente à minha família, porque eu não posso, eu não tenho condições de manter, de estabelecer uma vida legal se o meu pai não me ajudar ou se a minha mãe não me ajudar. Está errado, irmão. Está começando errado. Se você decide se casar, você tem que estar disposto a pagar o preço por isso, a assumir os seus compromissos, e isso fica para os jovens que ainda não se casaram, que se preparam para se casar, assumir os compromissos e as responsabilidades que esta relação propõe para a vida de cada um. É romper alguns laços que trazem alguns transtornos para o relacionamento conjugal. Você quer ver uma coisa? A pessoa se casa, mas ela continua presa em determinados conceitos que a família anterior tinha. O problema é quando as duas famílias têm posições diferenciadas.
aí gera um transtorno muito grande, porque ninguém sabe para onde vai. A pessoa fica perdida, sem saber se segue o roteiro que era dos pais do noivo, ou se segue o roteiro que era dos pais da noiva. Então, quando se casa, esses roteiros são rompidos e um novo roteiro precisa ser escrito. Não deve haver intromissão da família também no relacionamento conjugal dos filhos. Aí fica uma palavra para os pais. Muitos pais prejudicam sobremaneira o relacionamento conjugal dos seus filhos, quando começam a se intrometer na vida dos seus filhos. Depois que os filhos casam, eles precisam ter a sua própria autonomia, com todos os acertos e com os erros também. Certamente aprenderão com os erros. É claro que um pai vai estar sempre pronto para poder socorrer o seu filho, a sua filha, mas é necessário que os deixe viver a vida pela qual optaram. Uma grande dificuldade num casamento, e o casamento, ele, de fato, alguns dizem que é um mar de rosa, e é um mar de rosa, sem dúvida. Mas nós não podemos esquecer que, além de pétalas, as rosas têm também espinhos. Em alguns momentos, isso logo após a lua de mel, algumas situações constrangedoras podem surgir quando os dois se conhecem mais intimamente. Uma coisa é o conhecimento durante o namoro, outra coisa é o conhecimento na intimidade, quando começa a compartilhar da mesma cama e acordar todos os dias com aquela pessoa do lado, quando começa a comer todos os dias com aquela pessoa na mesma mesa, quando compartilha do mesmo banheiro, quando conhece alguns defeitos que até então não tinha tido conhecimento, porque eles são defeitos às vezes de caráter muito íntimo. Então surgem alguns problemas. E uma grande dificuldade que existe num casamento é quando um dos cônjuges diz assim: olha, eu vou passar uns dias na casa da minha mãe para poder refrescar a minha cabeça. Eu, como pai, não deixo. Não me achem que eu sou um pai ruim, mas eu não deixo. Eu tenho um ditado que eu sempre uso com os meus filhos: assolar, pinguilar. Assolar, pinguilar. É claro que se a coisa chegar num ponto que não tem como resolver, aí a gente tem que entrar em cena, né? Por exemplo, a questão de uma agressão física por parte de um marido para uma mulher, aí é um ponto que chega já, ao meu ver, no limite. Quando o relacionamento conjugal chega no ponto da agressão física, é preciso discutir a relação, sim, né? A gente não é favorável a divórcio, a separação, mas nós precisamos entender que o relacionamento pressupõe duas pessoas que vivem com suas dificuldades, mas que conseguem superar suas maiores, os seus maiores problemas de maneira educada, civilizada. E isso precisa constar. Então, o romper os vínculos é completamente necessário para que o casal possa ser feliz e possa se viver bem durante a sua vida matrimonial. A segunda questão que diz o texto, e que eu quero destacar aqui, é a união. Por isso, deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher. Segundo passo para que um casamento seja um casamento bem-sucedido é a união do homem e da mulher. O casamento, ele pressupõe duas pessoas diferentes, iguais porém diferentes, que vão compartilhar a sua vida. Unir aqui significa exatamente viverem juntos apesar das diferenças. Uma coisa que eu acho legal nessa questão da união é que a palavra hebraica que é usada para poder dizer o que é essa união, ela pode significar alguma coisa como se fosse uma solda, soldados.
estarem soldados um no outro, estarem completamente colados, uma união onde, apesar das diferenças, apesar dos contratempos, os dois possam se preencher. Quando você deixa uma família e começa um novo núcleo familiar, você precisa saber que agora você também tem a responsabilidade de fazer com que aquele núcleo familiar funcione bem. E a união é indispensável, a união pressupõe estarem juntos, independente das diferenças, e estarem juntos um com o outro. Monogamia. Casamento pressupõe um homem e uma mulher estarem juntos. E isso parece meio absurdo por causa da nossa cultura, que já é uma cultura que pressupõe a monogamia, né? A bigamia, inclusive, é crime no Brasil, mas existem alguns lugares por aí que algumas religiões pseudo-cristãs, elas consideram a poligamia como uma possibilidade e buscam, inclusive, textos na Bíblia para tentar justificar isso. Se referem a Jacó, se referem a Salomão, se referem a Davi, como pessoas que tinham muitos casamentos e que conseguiam sobreviver a todos eles. Deixa eu dizer um negócio para você. O padrão de Deus não é poligamia. O padrão de Deus não é bigamia. O padrão de Deus é monogamia. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos um casamento que perdure pela vida toda. Eu sei que alguns casais, às vezes, enfrentam dificuldades e acabam entrando num processo de divórcio e se casam novamente. A gente não está aqui para julgar mérito de questão, até porque eu acredito que entre nós aqui possam existir alguns casais nessa situação. Mas eu não posso deixar de dizer que o padrão de Deus é um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher que vão compartilhar a sua vida, um e outro, num processo monogâmico. Até porque quando existem outros relacionamentos, alguns problemas acabam sendo gerados, né? No caso da monogamia, por exemplo, nós temos o caso de Jacó com suas duas esposas, e se você olhar lá no livro de Gênesis, no capítulo 29, você vai ver que tem um monte de dificuldade por causa dessa relação. No caso de casamentos desfeitos e novos casamentos, existem também muitas dificuldades. Muitas famílias conseguem lidar bem com essa situação, mas algumas outras famílias têm sérios problemas por conta dos filhos de famílias anteriores, por conta do próprio relacionamento anterior, que às vezes a pessoa rompe, né, com seu ex-marido, com a sua ex-esposa, mas continua de alguma forma vinculada a ela através da sua vida. Então, a ideia é que o casamento ele seja uma união estável de verdade. A ideia é essa. É por isso que nós, quando pensamos em casar, precisamos escolher muito bem a nossa companheira, né? E no caso das mulheres, o seu companheiro. Eu disse de manhã lá no encontro, e quero repetir aqui, que de todas as pessoas que fazem parte do nosso relacionamento parental, né? Por assim dizer, dos nossos parentes, só tem um que nós escolhemos. Ninguém escolhe os pais, ninguém escolhe os filhos, ninguém escolhe tio, ninguém escolhe sobrinho, ninguém escolhe avô, ninguém escolhe sogra, ninguém escolhe sogro, mas uma pessoa no nosso relacionamento parental nós escolhemos, que é justamente o nosso cônjuge. Então, se nós escolhemos o nosso cônjuge, a fim de nos unirmos com ele, o que nós precisamos é fazer uma boa escolha, para que não venha trazer transtornos para a nossa vida depois. E aqueles que já estão embarcados na viagem do matrimônio, do casamento, precisam entender esse princípio da união, precisam entender esse princípio da ruptura com a família anterior também. Precisa romper, irmãos. Não romper a relação de amizade, é óbvio que não. Mas vamos parar com esse negócio de trazer para dentro de nossa casa alguns princípios
ou algumas regras que funcionavam nas nossas famílias lá fora e que provavelmente não vão funcionar aqui. Vamos parar com isso. Vamos nos unir à nossa companheira, vamos unir com os seus companheiros, de tal maneira que estejamos unidos como se estivéssemos soldados, um no outro. Então, em toda situação, não é só na alegria, não. Na alegria e na tristeza também. Não é só na riqueza, não. Na riqueza e na pobreza também. Na saúde e na doença também. Ontem nós assistimos um filme, sexta-feira, né? Bastante interessante. Uma das coisas que me chamou a atenção naquele filme foi aquele cidadão que há 2 anos, ele tinha uma mulher com câncer, internada já há 2 anos em estado de coma, me parece, e ele todos os domingos ele tinha isso como regra de vida. Ele ia até a mulher e ele sentava na beira da cama e lia alguma coisa para aquela mulher e ele dizia: não, ela é minha esposa. Coisa bonita, isso sim é união. Tem muitas pessoas que quando surge uma dificuldade no relacionamento, a primeira coisa que pensam logo é partir para a casa da mamãe. Vou para a casa da minha mãe. Segunda-feira eu estou procurando meu advogado para poder acabar com essa palhaçada. Não é palhaçada não, irmãos. É casamento. É coisa séria. Não é contrato não, é aliança. Casamento é aliança, não é contrato não. O contrato ele pode ser rescindido. A pessoa assina o contrato e a qualquer momento, por vontade de uma ou de outra parte, ele pode ser rescindido. Agora, a aliança não. A aliança que nós fazemos no nosso casamento, a nossa união, é feita diante de Deus. Normalmente celebrada por uma pessoa que fala em nome do Senhor, ou alguém que fala em nome da lei. Nós precisamos levar a sério isso e entendermos que quando rompemos lá com a família original, iniciamos uma nova família, precisamos estar unidos, até que a morte nos separe. Não é assim que você fala quando você casa? Até que a morte nos separe. Eu nunca vi um casamento que um celebrante dissesse assim: até que hajam problemas insolúveis. Aí então, vamos partir para outra, né? Gente que, principalmente pessoas que não têm um relacionamento forte com Deus, eles vivem nessa situação de casa separa, casa separa, casa separa, nunca tem uma estabilidade, porque não tem temor a Deus. Ou às vezes porque não soube escolher e teve que arcar com consequências terríveis na vida. Casamento é coisa séria. Olha aqui você, jovem, que está pensando em casar, e tem gente que fica angustiado para casar. Principalmente crente fiel, porque crente fiel não pula cerca, quer experimentar e conhecer as questões relacionadas ao sexo. Então o primeiro que passa na frente é esse mesmo: eu quero casar. Outras pessoas que casam simplesmente porque querem sair da casa dos pais, não suportam mais, os pais são caretas e querem começar logo uma nova vida. Cuidado, casamento é coisa séria, casamento não é brincadeira. Existe um texto que ele tem norteado a minha vida no decorrer dos anos, que eu queria compartilhar com você também. É a lei da causa e efeito evangélica. Você sabe qual é, né? Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então depois não adianta chorar. Se escolher errado, tem que pagar o preço. Se você quer ser fiel a Deus, você paga o preço. É isso que Deus espera de nós. E a terceira questão, para encerrar a nossa fala: primeiro, deixa o homem e a mulher, o seu pai e sua mãe. Segundo, se une à mulher. E a terceira questão: ele se transforma numa só carne. Aqui está a essência do casamento. A essência do casamento não é a hora que você entra vestida de noiva, né? Até porque, se os irmãos me permitem dizer, todo esse ritual que nós praticamos nas nossas igrejas
Isso não tem muito a ver com o cristianismo, não. Isso tudo é herança de paganismo, né? Essa questão daquele vestido de noiva, do véu, esse negócio de festa de debutantes, isso tem vertente, tudo isso tem vertente no paganismo. Nós acabamos assimilando isso no decorrer dos séculos e praticamos na nossa igreja, e tem gente que acha que isso é a essência do casamento. Eu já vi gente falar: pastor, se eu não casar, se eu não entrar na igreja vestida de noiva, com vestido branco e um véu até lá embaixo, então para mim o casamento não tem valor. Está mudando a essência. A essência não é você entrar aqui na igreja vestida de noiva, com vestido branco, com vestido vermelho, com vestido cor-de-rosa, até porque antigamente, hoje já não se fala mais disso, mas diz que se a moça entrar na igreja com outro vestido que não seja branco, é porque ela não é mais virgem, né? Então essa é a herança pagã que nós temos. É igual a festa de debutantes, né? Festa de 15 anos, que tem meninas que são loucas para falar: não, pastor, eu preciso fazer a minha festa de debutante. A festa de debutante é uma festa antiga, que faz lembrar que aquela menina, a partir daquele momento, ela já está em condição de procriação, né? Quer dizer, ela já é uma menina e está passando da fase da infância para uma fase onde ela pode se casar. E tem todo um histórico nisso aí, né? Então, ali naquela festa, é para que os meninos possam conhecê-la, para quem sabe algum candidato querer casar com ela. Então, são coisas que não têm a ver com a essência do casamento. Essência do casamento também não é a aliança que a gente coloca no dedo. Tem gente que acha que a aliança é a essência do casamento. Eu já fui membro de uma igreja que, se o crente não usasse aliança, ele podia ser até chamado a atenção pelo pastor. O pastor chamava no gabinete: por que o irmão não está usando aliança? Aliança não é a essência de casamento, não. É um adorno bonitinho que a gente coloca no dedo. Tem a ver também com paganismo, né? E a gente não vai entrar nessas questões agora, mas não é a essência do casamento. Essência do casamento é se transformar numa só carne. Só existe uma situação que um casamento pode ser anulado. Alguém sabe qual é? É quando não se consuma o ato sexual. Isso diante da lei. O casamento, ele é um casamento consumado quando o casal, ele consuma o seu ato sexual. Então é a única situação diante da lei. Um casal casou, semana seguinte ele vai lá no juiz e ele quer cancelar o casamento. Diante da lei, a única forma que ele pode fazer isso é se não houve a consumação do ato sexual. Então, se transformar numa só carne não é só o sexo, é óbvio, mas a união sexual, ela tem essa característica. Naquele momento, o casal se transforma numa só carne. E isso é coisa séria. É por isso que nós repreendemos veementemente o relacionamento com prostitutas, o relacionamento fora do casamento, porque quando uma pessoa se relaciona sexualmente com outra, ela está se tornando com aquela pessoa, naquele momento, uma só carne. E nós não podemos esquecer que nós somos o corpo de Cristo. E é por isso que Paulo fica agitado quando ele fala sobre isso, né? Como é que pode alguém que é corpo de Cristo se relacionar com uma prostituta? Exatamente por causa disso. Porque aquele relacionamento sexual fora do casamento, pecaminoso aos olhos de Deus, ruim aos olhos da sociedade, transforma aquelas duas pessoas numa só carne. E é claro que não vai adiante, se rompe e depois acontece de novo, e de repente você se escandaliza e pensa assim, diga assim: pastor, isso não tem lógica o irmão estar falando isso na igreja, porque aqui é uma igreja evangélica, nós não temos essas práticas. Eu preguei numa das igrejas mais tradicionais de São Paulo, há uns 2 anos atrás. E naquela igreja, no final da preleção, fui procurado por um diácono da igreja. O cidadão que era diácono daquela igreja há 18 anos, um cidadão já sexagenário, veio pedir a minha ajuda e da minha esposa. E ele disse para mim: pastor, eu sou viciado em prostituição há quase 2 décadas. Praticamente o tempo que ele exercia o ministério de diaconato da igreja. Ele era viciado
na situação de prostituição. Então são problemas que acontecem no nosso meio também. Eu vivi na década de 90 durante pelo menos uns 5 anos, participando de encontros de casais. Não sei quem conhece o ECC, Encontro de Casais com Cristo, que é uma atividade um pouco diferente dessa que foi praticada aqui, que é uma atividade intensiva de palestras, né? É um encontro muito legal, muito bonito. E durante esses 5 anos, que foram os anos que eu participei com mais intensidade, quase todo final de semana eu estava em algum encontro de casais. Eu vi muitos casais se dissolverem, porque entre eles, nos encontros de casais, acabava acontecendo um ato de prostituição, de fornicação e de adultério. Então nós precisamos nos vigiar quanto a isso. Nós somos uma só carne quando nos casamos. Uma só carne. E não podemos romper com isso, porque é isso que Deus espera. Uma só carne também, não somente no sentido sexual, mas na união crescente do casal também. Um dos problemas que afligem o casamento de muitas pessoas, é porque um no casal começa a se destacar muito mais do que o outro. Ele cresce demais e acaba deixando a sua companheira, acaba deixando o seu marido para trás. E isso traz transtornos. No caso do homem, por exemplo, quando ele ganha menos do que a mulher, às vezes ele se sente diminuído. No caso da mulher, quando ela deseja estudar e ela não vai estudar, porque o seu marido está estudando, ela tem que cuidar das crianças, porque em alguns casais, em algumas famílias, se tem a ideia que quem cuida de filho, quem cuida da casa, quem lava a louça, quem passa, é tudo a mulher, e o homem não tem essas obrigações, o que é uma ideia equivocada, porque cabe a nós também, varões, ajudar nas tarefas em casa. E nós temos uma visão, muitos de nós temos a visão, pastor, mas eu já trabalho o dia todo, eu chego em casa, eu quero sossego, eu quero descanso. E porventura a mulher não trabalha o dia todo? Ela pode até não ter um trabalho com uma carteira assinada, pode não receber um salário por isso, mas não tenha dúvida que quem trabalha mais dentro de uma família é a esposa. E às vezes esse desequilíbrio traz transtornos para a vida marital, traz transtornos para a família, não somente para o casal, mas para os filhos também, que vão crescer assistindo aquilo. Então o menino desde pequeno ele aprende dentro de casa que quem tem que lavar louça, lavar roupa, lavar banheiro, quem tem que fazer comida, quem tem que fazer mercado é a mulher. Então quando ele for para um casamento ele leva consigo essa herança maldita. E vai trazer outros prejuízos para a sua família também, porque não é uma só carne, é dividido. E nós precisamos abrir os olhos para isso. Nós somos homens, meus queridos irmãos, nós somos extremamente displicentes para isso. E isso fere demais as nossas companheiras. Certamente em alguns momentos ela não vai dizer isso para você. Que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Ela não vai falar. Mas só Deus sabe como está o coração dela. Só Deus sabe como ela fica nessa situação. Às vezes o homem se destaca no cenário profissional. Às vezes o homem se destaca no cenário educacional e a mulher continua lá em casa. Lavando, passando, cozinhando. Isso não é ser uma só carne. Ser uma só carne é compartilhar as lutas do dia a dia. Ser uma só carne é compartilhar as bênçãos do dia a dia também. Isso é ser uma só carne. É aquilo que eu chamo de crescente do casal. O casal vai crescer junto. O casal vai crescer numa mesma proporção. É claro que em alguns momentos um vai ter que esperar um pouquinho para que o outro decole, mas assim que o outro decolar, ele precisa trazer consigo a sua companheira, o seu companheiro. Precisamos abrir os olhos para isso, isso é ser uma só carne. Uma só carne também significa união espiritual. E aí agora vai uma crítica dura para nós. Nós que somos evangélicos, mas que grande parte de nós somos hipócritas religiosos.
Permita, irmão, ser um pouco mais duro nesse momento. E eu quero que os irmãos saibam que quando eu falo, eu não estou como que alguém acusando os irmãos que estão lá, mas eu também estou sentado no banquinho, eu e o pastor, ali no primeiro banco, né, pastor? Nós muitas vezes somos hipócritas religiosos. Nós falamos de alguns conceitos dos quais não vivemos. O que adianta orar pela esposa só lá no encontro de casais? Irmãos, vamos colocar as mãos sobre nossas esposas. Esposas, vamos colocar as mãos, impor as mãos sobre os nossos maridos. O que adianta fazer isso uma vez por ano? Se nós não oramos com as nossas esposas todos os dias. Se nós não lemos um texto bíblico para as nossas esposas todos os dias. A minha esposa gosta muito. Quando ela acorda de manhã, às vezes eu estou com a Bíblia aberta, a primeira coisa que ela fala, leia para mim o que você está lendo. Isso é muito legal. Nós somos uma só carne, no conceito espiritual também. Nós precisamos compartilhar com a nossa esposa. As esposas precisam compartilhar com os seus maridos, com os filhos. A figura do culto doméstico eu nem falo, que isso já desapareceu há muito tempo. Eu não vou nem perguntar quantos aqui praticam o culto doméstico, porque é uma figura que já não existe há muito tempo. Ela gasta tempo, né? E alguns acham que não há necessidade. Eu quero confessar para os irmãos que enquanto os meus filhos eram pequenos, eu não tinha prática do culto doméstico. Nunca tive essa prática. Eu fazia assim, esporadicamente, uma vez a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, de vez em quando. Eu digo para vocês, me arrependo amargamente disso. Deixa eu dar um conselho para vocês. Em nome de Jesus Cristo, orem com seus filhos, orem com suas esposas, varões. Mulheres, orem por seus maridos. Estejam atentos às necessidades espirituais uns dos outros. Nós somos uma só carne. E uma só carne significa isso. Uma só carne significa estarmos juntos em união, numa união espiritual com Deus. O nosso relacionamento conjugal, ele precisa ser um triângulo amoroso. Nós precisamos que Deus faça parte do nosso relacionamento conjugal. Precisamos que Deus faça parte da nossa relação familiar. Na minha casa não devemos ser somente eu, minha esposa e meus filhos. Sou eu, minha esposa, meus filhos e Deus presente 24 horas comigo. Mas não só de maneira figurada, e é aí nesse sentido que eu digo que nós somos hipócritas. Na igreja nós falamos e ouvimos coisas como essa frequentemente, mas não muda nada na nossa vida, irmãos. Não muda nada na nossa vida. Às vezes não temos coragem de assumir uma posição. Às vezes não temos coragem de ouvir coisas como essas. Eu quero que os irmãos se lembrem que eu estou ouvindo também. E não temos coragem de mudar os nossos conceitos, os nossos padrões. Pastor, eu já tenho 20 anos de casado. Não deu certo até agora, e agora que não vai dar certo mesmo. Deixa isso para lá. Deixa para lá. Somos uma só carne, unidos, fundidos um no outro, que deixamos os laços com a outra família para o outro lado, assumindo as nossas responsabilidades. Eu não tenho que ter mais como meu esteio espiritual meu pai e minha mãe que oram por mim depois de casado. Eu é que tenho que orar pela minha família. Eu é que tenho que construir essa relação com Deus dentro da minha família. E é isso que Deus espera de nós. Casamento é isso, irmãos. Casamento é mais do que um contrato assinado no cartório para que nós possamos fazer sexo sem nenhum tipo de preconceito moral e para poder determinar quem vai ficar com o que depois de separados. Tem gente que pensa que o casamento é isso só. Não é isso não. Casamento é uma união de duas pessoas, no nosso caso que amam a Deus. E é por isso que às vezes a gente fala na igreja e tem gente que não gosta disso. Aliás, tem pastor que nem fala isso na igreja. A questão do julgo desigual, de casar com uma pessoa que não seja cristã. Não é porque nós temos preconceito com pessoas que têm outra posição religiosa, não. É porque ela não vai entender coisas como essas, por exemplo.
Ela não vai compreender, ela não vai aceitar isso. Você casa com uma pessoa que não tem relação com Deus, como é que você quer que ele ore pela sua vida? Se você casa com alguém que não tem relação com Deus, como é que você quer pureza no seu matrimônio? Você entende isso, irmãos? Então nós precisamos levar a sério. Casamento é coisa séria. E nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Nós precisamos abrir os nossos corações para isso. E viver no padrão que Deus estabelece para nós. O versículo é pequeno. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pequeno versículo, mas inclui muitas questões importantes para a nossa vida. Poderia ficar aqui falando mais um tempão, mas não é pelo muito falar, né? Quem ouve a voz de Deus, ouve com poucas palavras. Eu conheci um pastor muito querido no estado do Espírito Santo, e aquele homem, ele tinha Deus usava tanto a vida daquele homem, que eu me lembro de uma vez que ele entrou numa igreja para fazer uma mensagem, para pregar uma mensagem evangelística. E aquele homem abriu a Bíblia em João 3,16 e leu o texto de João 3,16. Fechou a Bíblia e fez um apelo. Não pregou uma única palavra. Naquele dia, dezenas de pessoas entregaram a vida a Jesus Cristo. E é diferente quando o homem fala e quando Deus fala. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu não sei quem você ouviu. Se você ouviu o homem ou se você ouviu Deus. Pastor, eu não estou nem pensando em casar, pastor. Pastor, acabei de sair de um casamento tumultuado agora. Pastor, eu estou vivendo crises no meu relacionamento. O senhor falou algumas coisas aí que tem a ver comigo, pastor. De repente eu sou esse hipócrita que o senhor falou aí. De repente eu preciso ajustar minha vida, eu ainda estou apegado, eu casei, mas ainda estou apegado à minha mãe e meu pai, de tal maneira que isso tem influenciado no meu casamento. Minha mãe vai lá para casa e fica dando palpite, e eu ouço os palpites dela, e isso traz transtornos no meu casamento. Eu não sei qual a situação, porque eu não conheço a vida pessoal de nenhum de vocês, mas deixa eu falar um negócio para vocês, de todo o coração. Não sei como foi o retiro para vocês, mas eu acredito que nesse momento Deus está falando ao coração de algumas pessoas. Eu acredito que algumas pessoas aqui entre nós nesse momento entendem que precisam rever alguns conceitos na sua própria relação conjugal. Eu acredito que algumas pessoas aqui que estão se preparando para um casamento entendem que precisam pensar melhor a respeito e prestar mais atenção. Não é a questão do sonho da Cinderela, do sonho de entrar de noiva vestida de noiva na igreja, de usar um smoking bonito, não é nada disso. Casamento é coisa séria. E eu queria desafiar você agora, você que está aí com seu marido, com sua esposa, se você puder agora, se aproxime dela. Você que não está casado, mas a sua família está aqui, se aproxima da sua família. Filhos, sentem junto com seus pais agora, se aproximem dos seus pais. Vamos ficar todos de pé. Se aproxime dos seus pais agora. Se você está sozinho aqui, adote uma família para ser sua família agora. Se aproxime de um grupo familiar, se aproxime de um núcleo familiar qualquer, e nós vamos orar juntos. Vamos orar. Eu não vou encerrar esse culto fazendo apelo, não. Eu vou encerrar esse culto orando. Fique de pé, se junte com a sua família. Abrace a sua família aí agora. Se você está sozinho, pastor, eu estou sozinho, eu não sou nem daqui, eu sou visitante. Pode eleger uma família aí agora, você é bem-vindo. E eu quero que você ore pela pessoa com quem você está abraçado agora. Ore por ele, ore por ela. Ore a Deus por sua vida também. Peça para Deus mudar a sua vida se for necessário.
Seja mais unido à sua mulher. Seja mais unido ao seu marido. Você que ainda não escolheu, está na fase de escolha do seu companheiro, da sua companheira. Seja mais atento, peça a Deus que direcione a sua vida agora. Você já passou por um relacionamento, sofreu com isso? Peça a Deus para não permitir que você passe por isso de novo. Mas cumpra o seu papel, prestando atenção na sua vida. Olhe agora, ore. Ore. Deus fala conosco porque nos ama muito. Eu não sei até que ponto você ouviu a voz de Deus. Você que é marido, durante essa oração, olha aí para sua esposa. Diz assim: minha filha, eu vou ser mais presente em casa, me perdoa. Tenha coragem de pedir perdão para ela agora. Eu vou ser mais presente em casa. Eu sei que não tenho sido o marido que eu deveria ser. Você que é esposa, se é o seu caso, diga isso para o seu marido agora: meu filho, eu quero ser mais sua companheira. Eu quero te amar mais. Eu quero viver mais em submissão. Agora, marido, em nome de Jesus, não se esqueça que submissão só existe em amor. Senão não é submissão, é subserviência. É diferente. Olha agora, você está com seus filhos, precisa pedir perdão ao seu filho. Tenha coragem, olha para o seu filho e fala: meu filho, me perdoa em nome de Jesus. Papai tem que fazer muito mais por você do que tem feito. Mamãe tem que fazer muito mais por você do que tem feito. Não é só alegria de ser pai e mãe, não. Coisa gostosa, carregar um bebezinho no colo. Mas esse bebezinho vai crescer e ele precisa da tua atenção. Ele precisa do teu carinho. Porque vocês agora são um núcleo familiar. Olhe agora, olhe. Olhe. A Deus. É tão difícil para nós, ó Senhor, que vivemos segundo os teus conceitos, segundo os teus princípios, segundo os teus valores. É tão difícil para nós, às vezes, assumirmos as nossas culpas, os nossos erros. É tão difícil admitirmos, Senhor, que podemos ser muito melhores do que somos. Porque às vezes não queremos descer, às vezes não queremos nos prostrar, às vezes não queremos admitir as nossas culpas, os nossos erros, mas no nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Espírito Santo que está no meio de nós agora aqui, incomode o nosso coração de tal maneira que possamos sair daqui convictos de que precisamos ajustar a nossa vida, que precisamos melhorar a nossa relação conjugal, que precisamos melhorar a nossa relação familiar, que precisamos amar mais as nossas esposas, que precisamos amar mais e nos submeter aos maridos, que sejamos bons pais, para que os nossos filhos sejam também bons filhos. Porque eles seguem o nosso exemplo e muitas vezes criticamos os nossos filhos, nos esquecendo de que, em certo sentido, a culpa é nossa. Não fomos sacerdotes em casa, não cumprimos o nosso papel como deveríamos. Retira de nós a hipocrisia religiosa, Senhor. Transforma os nossos corações, para que sejamos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Mesmo que tenhamos de pagar um alto preço, mas que possamos nos submeter a Ti. Enche-nos com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e ajuda-nos a mudar as nossas vidas naquilo que precisamos mudar. Em nome de Jesus Cristo. Abraça aí teu marido, tua esposa, tua família e diz assim: eu amo você, querido. Eu te amo de verdade e quero fazer o melhor por você a cada dia.